Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa aula sobre a Grécia Antiga. Vamos para a terceira parte dessa nossa aula, tá? Continuando exatamente da onde a gente parou, ok? A filosofia e a ciência na Grécia Antiga. Vamos lá, acompanhe aqui comigo. Na Grécia Antiga, o nascimento do pensamento racional filosófico foi resultado de um lento e sólido processo de transformação da consciência mítica. Essa transformação não significou a substituição da mitologia pela filosofia. Ambas passaram a coexistir. Além da consciência mítica, que forneceu base para o desenvolvimento da reflexão filosófica, outros fatores foram decisivos no processo de desenvolvimento do pensamento racional, entre eles a simplificação e a ampliação do uso da escrita, o registro por escrito da legislação e a utilização da moeda e do calendário. Então, aqui, galera, o autor do livro ele vai deixar claro que a filosofia ela vai surgir nesse período aqui da Grécia Antiga, mas ela não vai substituir a mitologia que existia antes. Elas vão coexistir, né? Ele coloca aqui coexistir, ou seja, existir ao mesmo tempo. Só que a filosofia ela vai começar a tomar grande parte nas discussões da sociedade, porque ela vai começar a trabalhar com isso aqui, o pensamento racional. Tentar utilizar a racionalidade para tentar chegar a conclusões sobre determinado assunto, ok? Coisa que na mitologia, na questão religiosa, não é bem assim que ela funciona. A religião ela não trabalha com racionalidade. A religião ela trabalha com outro conceito. Ela trabalha, por exemplo, com o conceito de fé. É você acreditar que algo vai acontecer, mesmo que não tenha nenhuma razão racional para que aquilo aconteça, tá? Aí aqui do lado, galera, tem assim, ó, a expressão da individualidade. Vamos ler aqui, ó. Na polis, que era essa organização da cidade-estado grega, como eles se organizavam, os cidadãos tinham espaço para expressar sua individualidade por meio da escrita e da palavra. As discussões em praça pública tornaram-se frequentes, proporcionando uma nova relação entre os homens. Essa nova forma de relacionamento social e político, mais igualitária e baseada no valor individual de cada um e não mais nos laços de sangue, foi fundamental para o desenvolvimento do pensamento filosófico, tá? Vamos lá, o desenvolvimento da filosofia grega. A filosofia grega costuma ser dividida em 3 períodos. Vamos ver quais são esses períodos. Ó. Período cosmológico ou pré-socrático, que vai do século VII a.C. ao século V a.C. Os pensadores desse período foram os primeiros a se afastar das narrativas míticas, para dar início a uma forma de investigação que se preocupava com a organização da natureza. Nessa fase, filósofos como Tales de Mileto, Pitágoras e Heráclito começaram a investigar o mundo por meio da realidade apreendida na experiência humana cotidiana e não mais na tradição mítica. Tá? Então, aqui você vai ter uma grande diferenciação que esses filósofos vão trazer, que é observar a realidade, observar o cotidiano da vida das pessoas e tentar chegar a conclusões racionais sobre como o mundo funciona e tentar esquecer um pouco dessa tradição mítica de que é um Deus que vai determinar como tal coisa deve funcionar ou não, tá? Continuando aqui, ó. Para Heráclito, o mundo se explicava pelo eterno fluir de todas as coisas. Não se pode entrar 2 vezes no mesmo rio. Foi dessa forma que ele expôs sua doutrina da eterna mudança. Ao entrarmos pela segunda vez no mesmo rio, suas águas já são outras, assim como nós já não somos os mesmos. Ao lado, busto de mármore que representa Heráclito. Tá? Continuando, o segundo período, período clássico ou socrático, do século V a.C. ao século IV a.C. Esse período foi assim denominado porque seu principal expoente foi Sócrates, filósofo ateniense. As ideias desse filósofo, que transmitia seus ensinamentos oralmente, foram registradas por seu principal discípulo, Platão. Outro importante filósofo desse período foi Aristóteles, discípulo de Platão e reformador das ideias socrático-platônicas.
Sócrates, ó, galera, tem aqui ó, a continuação. Ó. Sócrates, reconhecido como um dos maiores sábios atenienses, afirmava que a verdadeira sabedoria dependia do reconhecimento da própria ignorância, como expressou na frase "só sei que nada sei". Ao lado, busto de mármore representando Sócrates. Então, nesse segundo período aqui, o seu maior expoente foi o Sócrates, né? Por isso que é chamado de período clássico socrático. O Sócrates não deixou escritos, tá? Na verdade, quem interpretou os seus escritos que deixou foram os seus discípulos, tá? Platão e depois o discípulo de Platão, Aristóteles. Continuando, período helenístico, que vai do século IV a.C. ao século III a.C. Com a expansão do Império Macedônico, a polis deixou de ser o centro político, dando início ao pensamento filosófico conhecido como helenístico. As principais correntes filosóficas desse período foram o epicurismo e o estoicismo. O epicurismo propunha uma vida de felicidade e prazeres, que, se buscados de maneira racional, serviriam como um antídoto contra as aflições e os sofrimentos. O estoicismo, por outro lado, defendia a identificação da divindade com a razão e a natureza. Continuando aqui, ó. Zenão é considerado o fundador do estoicismo. Essa corrente filosófica foi um exemplo da grande interação entre as culturas do Oriente e do Ocidente, o que deu a ela um caráter cosmopolita. O estoicismo difundiu-se posteriormente pelo Império Romano, influenciando alguns princípios do cristianismo, como a ideia de uma razão divina que rege o universo, ao lado do busto de mármore que representa Zenão. Cosmopolita, tá, galera? Um caráter cosmopolita quer dizer que ele é muito utilizado nas cidades, muito utilizado dentro dos centros urbanos, tá? Então, esse estoicismo ele se destacou nesse período porque também era meio que uma fusão entre as culturas do Oriente e do Ocidente, que a gente vai ver mais para frente, tá? Continuando. Nesse período, galera, pode-se dizer que foi o período em que você pode determinar que houve um embrião do que a gente vai conhecer hoje em dia como o conhecimento científico, tá? Do que seria tentar fazer uma observação da natureza e tentar chegar a determinações racionais sobre como ela funciona, tá? Vamos ver aqui, ó. A compreensão de mundo proposta pelo pensamento filosófico racional possibilitou o desenvolvimento de diversos ramos da ciência na Grécia Antiga. O pensamento racional foi construído com base na observação atenta dos fenômenos naturais e sociais. Nos primeiros estágios do pensamento racional sistematizado, filosofia e ciência estavam interligadas, pois o filósofo era uma pessoa interessada nos vários aspectos do saber científico. Então, nesse primeiro momento aqui da criação da filosofia e dessas primeiras investigações científicas, elas meio que não tinham uma diferenciação. O filósofo, ele fazia trabalhos que eram considerados científicos e assim por diante, tá? Hoje não. Hoje há uma diferenciação bem clara do que é ciência e do que é filosofia. A filosofia hoje ela busca explicações racionais para determinado assunto, mas em sua grande maioria ela trabalha muito com a questão de tentar achar uma resposta e ela fica muito no campo da teoria, tá? A ciência em si, não. Ela tem a teoria é uma das fases do processo científico, mas depois ela precisa das experiências para se comprovar se essa teoria de fato existe, se ela se comprova ou não, tá? Continuando aqui, ó. A astronomia. Tendo como base as reflexões filosóficas ocorridas na Grécia Antiga, nasceu outro campo do conhecimento científico, a astronomia. Seu desenvolvimento se deu sobretudo por meio dos estudos e das considerações de Eudoxo, no século IV a.C., que concebeu teorias a respeito do movimento dos astros. Embasado em estudos de Eudoxo, o filósofo Aristóteles formulou uma teoria geocêntrica. Anos depois, o astrônomo Aristarco
contradisse Aristóteles, formando uma teoria heliocêntrica. Vamos lá, galera. Primeiro, o que é a astronomia? Tá? Não confundir, pelo amor de Deus, com astrologia. Astrologia é aquele negócio que você vê lá de horóscopo, de não sei o quê, dos seus signos, aquela coisa toda lá, tá? Astronomia é o estudo dos astros, das estrelas, dos planetas, tá? Então é isso que é a astronomia, que teve um grande desenvolvimento nesse período. E aí aqui ele deixa claro que esse Eudoxo, ele formulou, né? Na verdade, baseado nos estudos do Eudoxo, desculpa, Aristóteles formulou a teoria geocêntrica. O que é o geocentrismo? Vamos ver aqui, ó. Teoria que defende que a Terra é o centro do universo. Só que, algum tempo depois, esse outro astrônomo aqui, Aristarco, ele formulou a teoria heliocêntrica, que seria o quê? Teoria que defende que o Sol é o centro do universo, tá? Hoje em dia, com o conhecimento científico adquirido pela humanidade, a gente sabe que nenhuma dessas teorias é mais aceita, tá? Hoje em dia a gente não faz ideia do que seria o centro do universo. A gente não sabe o tamanho do universo, a gente não sabe se ele continua se expandindo, se ele tem um tamanho fixo ou não, tá? Mas nesse período a discussão era essa, se a Terra era o centro do universo e se o Sol era o centro do universo. O engraçado é que essa teoria geocêntrica aqui do Aristóteles, ela vai passar, muitos séculos depois, ela vai passar e o Império Romano e a Igreja Católica vão utilizar ele como teorias sobre como se comporta o universo, tá? Então a Igreja Católica ela defendia exatamente isso aqui, de que a Terra era o centro do universo e condenava teorias diferentes, como, por exemplo, o heliocentrismo. Vamos lá para lógica aristotélica, tá? Continuando aqui, ó. A lógica está ligada ao logos, um conceito importante na tradição do pensamento grego, que pode ser traduzido como palavra, discurso, razão, pensamento. A lógica, ocupando-se do pensamento e da razão, atua como instrumento que determina a validade e a coerência dos argumentos em suas proposições e premissas, ou seja, ela indica o caminho que o pensamento tem de seguir para ter validade. Continuando. Aristóteles elaborou uma ampla e complexa obra filosófica, investigando temas variados como física, astronomia, ética, metafísica, moral, política, retórica e lógica. Quanto a esta última, ele é considerado o primeiro a fundamentá-la como um ramo específico do saber, ou melhor, um campo de estudos com a função de sistematizar o saber. Assim, Aristóteles estabeleceu os princípios lógicos fundamentais. Vamos lá para os princípios lógicos. Princípio de identidade. A é sempre A. Princípio da não contradição. A não pode ser A e não A ao mesmo tempo, pois é impossível negar e afirmar simultaneamente uma proposição. Entendo aqui o que ele quis dizer. Primeiro, ele deu a questão da identidade, identificar A como aquela designação que ele tem, que é A. E você não pode dizer, já que você disse que ele é A, você não pode dizer que ele é A e não A ao mesmo tempo. Ele não pode ser uma afirmação e uma negação ao mesmo tempo, ok? Esse é um princípio da não contradição. E o terceiro, princípio do terceiro excluído. A é X ou não X, não havendo terceira possibilidade, ok? Então é aquilo que ficou aqui no princípio da contradição. Continuando, silogismo. O exemplo do raciocínio lógico é o silogismo aristotélico, conforme expressa a argumentação a seguir. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Esse silogismo clássico foi estabelecido em linguagem lógica por Aristóteles da seguinte maneira: A é verdade de B, B é verdade de C, logo A é verdade de C. Tá? Então, isso aqui é o princípio do silogismo. Tá? Você faz uma premissa e ela precisa ser a base da premissa seguinte, certo? Então, aqui, ó, todos os homens são mortais.
Sócrates é um homem. Se ele diz que todos os homens são mortais e Sócrates é um homem, logo a conclusão é que Sócrates é mortal, pois ele é um homem. Continuando, tá, galera? Uma coisa importantíssima que os gregos criaram também nesse período foi o alfabeto, que a gente vai ver agora, ó, o alfabeto grego. O alfabeto grego foi criado no século VIII a.C. por meio de uma adaptação do alfabeto fenício, formado por 24 letras, incluindo consoantes e vogais. Ele foi bastante inovador para a época, motivo pelo qual foi amplamente difundido no mundo helênico e também entre povos de outras regiões. Na Península Itálica, os etruscos o adaptaram à sua língua e mais tarde os romanos também passaram a utilizá-lo, realizando, entretanto, algumas adaptações para o seu idioma, o latim. O alfabeto latino, criado a partir do alfabeto grego, tornou-se a base de muitos idiomas modernos, como o italiano, o espanhol, o francês e o português, tá? Então, galera, o alfabeto grego, ele foi a base do alfabeto que vai ser utilizado pelos romanos, que vai ser o latim, tá? E que vai ser a base das nossas línguas nacionais de hoje, ó. O latim, o latim é uma língua que é morta hoje em dia, nenhum país fala mais o latim como língua oficial. Em compensação, foram derivados deles outras línguas, né? Do latim foram derivadas outras línguas, como o italiano, o espanhol, o francês e o português, que é o que a gente fala. Vamos ver aqui do lado, ó, a influência da escrita grega. Estes são alguns exemplos das muitas palavras do grego clássico que fazem parte do vocabulário moderno. Utilizadas nas áreas das ciências, das artes, da política e da conversação corriqueira, essas palavras demonstram a influência dos gregos antigos na história do pensamento humano. Então aqui a gente vê uma tabela, tá, galera? Com o alfabeto grego, aqui do lado, tá? Aqui no meio você vê como era essa pronúncia, ok? E aqui a origem que ele vai dar para a nossa língua hoje em dia. Então você tem aqui escola, geometria, física, filosofia, astronomia, estrela, todas palavras que são derivadas do grego. Continuando aqui, a literatura dos antigos gregos. A escrita grega era capaz de representar a língua falada com grande clareza e exatidão. Além disso, em comparação com a escrita de outros povos antigos, como a dos egípcios e mesopotâmios, era mais fácil de aprender. Essa facilidade de aprendizado permitiu que a grande parte da população grega fosse alfabetizada. A difusão da escrita entre os gregos propiciou o desenvolvimento da literatura. Entre os gêneros literários apreciados pelos antigos gregos estavam a poesia e o drama. Vamos ver aqui o que são gêneros literários aqui do lado, galera. Ó. Gênero literário, forma de classificação das obras literárias de acordo com o estilo, a estrutura ou a temática do texto. Então, os gêneros literários eles são diversos. Você tem a poesia, você tem o drama, você vai ter, na questão mais moderna, você vai ter o suspense e daí por diante, tá? Então, como esse texto ele é organizado. Continuando. Os poemas tratavam de diversos assuntos, principalmente os ligados aos relacionamentos humanos e ao cotidiano. Entre os principais poemas gregos estão Teogônia e os Trabalhos e os Dias, de Hesíodo. Além disso, os poemas Uma Garota e Hino a Afrodite, da poetisa Safo, são importantes referências para o estudo do universo feminino na Grécia Antiga. Outro tipo de poema é a epopeia, uma longa narrativa em verso que apresenta a saga de um herói. As principais epopeias gregas são a Ilíada e a Odisseia, atribuídas a Homero. Então, esse estilo literário aqui, galera, ele é interessante porque eles falam da trajetória de um herói. O Homero, ele criou essas histórias aqui que envolviam tanto fatos considerados históricos, tá? Como guerras que aconteceram, como guerras de Troia,
como misturavam personagens míticos nessas narrativas, tá? E muito hoje em dia, por exemplo, essas palavras como Odisseia ou Epopeia, a gente utiliza hoje como um sinônimo, assim, quando você quer falar sobre alguma história que foi muito longa, muito difícil, muito árdua, você diz que ela foi ou uma Odisseia ou é uma grande epopeia que tem um herói, tem uma história e daí por diante, tá? Continuando. O drama, gênero de composição teatral, também era difundido. A tragédia e a comédia eram os dois principais tipos de drama. A tragédia era utilizada geralmente para descrever grandes aventuras e episódios trágicos da vida dos heróis. As mais antigas tragédias gregas foram escritas por Ésquilo, Sófocles e Eurípides. A comédia, por sua vez, servia para satirizar as fraquezas humanas, além de ser um importante veículo de crítica social. As comédias geralmente eram escritas para serem encenadas nos teatros. Dois dos principais comediógrafos gregos são Aristófanes e Menandro. A literatura grega abrange também outros tipos de obras, como as narrativas históricas, os diálogos filosóficos e os discursos jurídicos e políticos. Tá? Aqui, galera, a gente vê uma imagem, tá? Uma ilustração, que aqui a gente tem a legenda. Ulisses e as Sereias, parte do mosaico romano do século III, que representa uma das passagens da Odisseia. Ulisses era o herói da Odisseia, né, desse poema, né, essa epopeia feita pelo Homero, em que ele era um herói que lutava ao lado do exército grego e ele conseguia vitórias mirabolantes. Como, por exemplo, na história da Guerra de Troia, é ele que vai dar a ideia para a criação do cavalo de Troia, tá? Que era o que? Era uma verdade, uma grande enganação. Deixaram um cavalo de madeira para o exército troiano, porque naquele tempo um cavalo de madeira, um presente grande, significava que o exército tinha reconhecido sua derrota e tinha ido embora e tinha deixado aquele presente. Só que na verdade ficaram soldados gregos dentro do cavalo de madeira e esse cavalo foi colocado pelos troianos dentro das muralhas, né, dentro do reino, e durante a madrugada esses soldados saíram de dentro do cavalo de Troia e abriram os portões para que o exército grego invadisse e derrubasse a cidade de Troia, tá? Nesse período também, galera, aconteceram várias guerras entre a Grécia e outros locais, mas também aconteceram guerras entre cidades gregas, cidades-estados gregas. Vamos ver aqui a Guerra do Peloponeso. No século V a.C., Atenas e Esparta lideraram uma guerra que envolveu várias outras cidades e colônias gregas. O conflito, conhecido como Guerra do Peloponeso, durou cerca de 3 décadas e representou a ruína das principais cidades da Grécia Antiga. Vamos ver aqui o conflito. Atenas era líder da Confederação de Delos, uma união militar de cidades gregas criada durante as guerras greco-pérsicas. Com a transferência do centro administrativo da Confederação para Atenas, essa cidade começou a usufruir dos impostos pagos pelas demais cidades integrantes. Além disso, passou a interferir nas relações comerciais das cidades e colônias gregas, causando a reação de outra grande potência da época, Esparta. Então, eu tinha falado nas aulas anteriores que as cidades-estados da Grécia, elas tinham uma certa autonomia. Só que teve um período da história em que elas tiveram que se unir para poder enfrentar um inimigo comum que foram os persas, nas guerras greco-pérsicas, tá? Só que mesmo após essa guerra, Atenas acabou ganhando poder demais. E aí isso começou a chamar a atenção de Esparta, que também era uma cidade-estado que se achava muito importante dentro da Grécia. Continuando aqui, ó. Os espartanos lideraram a chamada Liga do Peloponeso, que realizou um ataque militar a uma cidade aliada de Atenas, dando início à guerra. Vários confrontos ocorreram ao longo dos anos, enfraquecendo as cidades e causando grande destruição. O fim da Guerra do Peloponeso marcou também o fim da hegemonia grega nos territórios do Mar Mediterrâneo. Vamos continuar aqui, galera. Aqui a gente tem um mapa
que mostra os ocorridos entre na Guerra do Peloponeso, de 431 a 404 a.C., tá? Então aqui a gente vê, ó, as legendas, ó. Você tem na cor laranja os estados neutros que não participaram da guerra, tá? Creta, essa região aqui. Você tem em amarelo Atena e os membros da Liga de Delos, ok? A Confederação Espartana, que são esses da cor rosa. Os verdes aliados de Atenas, os rosa escuro aliados de Esparta. As setas verdes são as campanhas atenienses e as setas rosas as campanhas espartanas. De como a guerra se movimentou, ó. Como esses grupos eles partiram em outras regiões para tentar vencer essa guerra, ok? Continuando. Aí a gente chega no que é chamado de período helenístico. Vamos entender o que é esse período helenístico. Por volta de 340 a.C., os macedônios invadiram vários territórios da Grécia Antiga. As cidades gregas, enfraquecidas com a Guerra do Peloponeso, não conseguiram resistir ao ataque e foram conquistadas. Então, o que aconteceu? Houve uma grande guerra entre as cidades-estados gregas e elas ficaram tão enfraquecidas, né, nessa Guerra do Peloponeso entre Esparta e Atenas, que quando estrangeiros chegaram, os macedônios, eles não conseguiram resistir e foram conquistados. Os gregos foram conquistados pelos macedônios. Quando Alexandre o Grande assumiu o trono macedônico, deu continuidade à política expansionista que fora iniciada por seu pai, Filipe II. Além das cidades gregas, Alexandre conquistou vastos territórios, fundando um dos maiores impérios da antiguidade, que ficou conhecido como Império Macedônico. Então, o Império Macedônico ele foi a junção da Grande Macedônia com o que era a Grécia. E eles conquistaram uma grande extensão de terra entre a Europa e a Ásia, tá? Aqui a gente tem, nesse mapa, ó, a expansão da Macedônia, o território que ela vai reunir, ó, vai pegar uma parte aqui da África, da Ásia e da Europa, tá? E notem uma coisa extremamente comum nesse período. Alexandre o Grande ele acabava servindo para batizar muitos dos locais em que eles tomavam, tá? Então eles tomavam um local e eles eram, ó, batizados de Alexandrópolis, Alexandria Diária, Alexandria do Cáucaso. Então existiam várias Alexandrias em homenagem a Alexandre o Grande. Aqui a gente tem, ó, a parte verde, onde era a Macedônia original, esse território. E depois como o Império do Alexandre se expandiu por uma grande parte do mundo conhecido naquele período, tá? Um traço muito divulgado sobre essa questão do helenismo foi a integração cultural. Como nesse período os macedônicos eles pegaram e assimilaram muitas coisas dos gregos e aí ocasionou uma grande integração cultural aqui nesses locais, tá? Vamos entender isso aqui, ó. As vitórias de Alexandre provocaram mudanças na organização política, econômica, social e cultural dos povos dominados. Ele buscou integrá-los por meio da miscigenação, estimulando o casamento dos soldados macedônios com mulheres persas, egípcias e gregas, tá? Coisa que não era comum entre impérios da antiguidade. Geralmente eles dominavam os locais, mas eles não aderiam à miscigenação. Isso já foi uma diferença do Alexandre o Grande. Ele fazia com que os soldados tivessem filhos com as mulheres desses locais, tá? Além da integração cultural e étnica, Alexandre traçou novas rotas comerciais e fundou diversas cidades-estados. Em relação à política, procurou criar uma unidade em seu império, nomeando generais de sua confiança para o comando das regiões conquistadas. As conquistas de Alexandre propiciaram o intercâmbio entre as culturas gregas e as de outros povos antigos, marcando o início de um novo período da história antiga, denominado período helenístico. Vamos ler o texto a seguir, escrito por Plutarco, sobre as medidas adotadas pelo imperador. Vamos lá, um texto da época, tá, galera? Alexandre aproximou-se ainda mais dos costumes dos persas
que ele também se esforçou em modificar mediante a introdução de hábitos macedônios, com a ideia de que essa mistura e essa comunicação recíproca de costumes dos dois povos contribuiriam mais do que a força para solidificar seu poder, quando se afastasse dos persas. Por isso, escolheu entre eles 30.000 crianças e mandou que lhes ensinassem o grego e as instruíssem nos exercícios militares macedônios. Encarregou vários professores de dirigir a sua educação. Então, o Alexandre o Grande ele tinha a noção de que você conquistava um povo através da sua cultura e não através da força. Porque mesmo que ele mantivesse esses povos como escravos, eles ainda iam ter a sua identidade local, a sua identidade como povo e iam tentar manter formas de resistência. Mas se você fazia com que eles se assimilassem à sua cultura, se tornassem macedônios, isso iria acabar, tá? Outra coisa importante desse período aqui também foram a questão educacional que o Alexandre vai dedicar nesse momento, tá? Vamos ver aqui a Biblioteca de Alexandria. Alexandria, no Egito, foi fundada por Alexandre e tornou-se uma das maiores cidades da antiguidade. Nela localizava-se a Biblioteca de Alexandria, fundada por volta por um dos sucessores de Alexandre, Ptolomeu I, Sóter, no final do século III a.C. Ptolomeu pretendia montar o acervo da biblioteca com as principais obras produzidas no mundo, de todas as áreas do conhecimento. Para conseguir esse objetivo, ele solicitou aos governantes de diversos reinos que enviassem cópias de seus acervos para a Biblioteca de Alexandria. Além disso, na biblioteca eram feitas traduções de obras persas, indianas e hebraicas, por exemplo. A cidade de Alexandria apresentava uma grande efervescência cultural, pois intelectuais de diferentes lugares do mundo eram atraídos pelo acervo da biblioteca, proporcionando o intercâmbio do conhecimento e a difusão da cultura helenística. Tá? Continuando aqui, ó. Eratóstenes e a circunferência da Terra. No século III a.C., os sábios gregos concordavam que a Terra era redonda. Eles chegaram a essa conclusão observando as mudanças de posição das estrelas no céu e também verificando que os navios desapareciam no mar ao se afastarem da costa. Porém, o tamanho da circunferência da Terra continuava sendo um enigma. Quem o solucionou foi o bibliotecário-chefe da Biblioteca de Alexandria, um grego chamado Eratóstenes, que viveu de 276 a.C. a 195 a.C. Veja como ele realizou essa descoberta. Só antes da gente ir para essa parte aqui, galera, é engraçado que hoje em dia, na sociedade, existem pessoas que são chamadas negacionistas da ciência. Está comprovado pela ciência já há muito tempo que a Terra ela tem um formato esférico. Tá? Ela não é exatamente redonda, mas ela tem um formato esférico. Isso já foi comprovado diversas vezes pela ciência, inclusive pelas viagens espaciais, né? O primeiro homem a ir à órbita da Terra, ele já viu o formato da Terra e assim por diante. Só que nós vivemos hoje, principalmente no Brasil, um culto à ignorância, onde pessoas tentam contestar a ciência. E na Grécia Antiga, antigos filósofos já tinham chegado a essa conclusão. Claro, eles não tinham como comprovar totalmente, cientificamente, mas chegaram a essas conclusões. Vamos ver como é que eles chegaram. 1. Aristóteles imaginou a Terra como uma laranja cortada ao meio, formada por vários gomos. Ele acreditava que, se conseguisse descobrir a medida de um deles, poderia multiplicar pelo número total de gomos e descobrir a medida da esfera, isto é, da Terra. 2. Ele soube que todos os anos, na cidade egípcia de Siena, no dia 21 de junho, ao meio-dia, a luz do sol atingia o fundo de um poço d'água, sem projetar sombras na parede. Esse fato não acontecia em Alexandria e Aristóteles sabia que isso se ocorria porque a Terra é redonda. 3. Eratóstenes mediu, então, a sombra projetada por uma vara fixada verticalmente em solo em Alexandria. Também no dia 21 de junho, a sombra projetada formava um ângulo de 7,2 graus. Ele sabia que a Terra, como toda a circunferência, tinha 360 graus.
Então, dividiu 360 por 7,2, chegando ao número de 50. Assim, Eratóstenes concluiu que a circunferência da Terra era equivalente a 50 vezes a distância entre Alexandria e Siena. Então, olha só, no mundo antigo o cara já conseguia ter uma ideia de como era o formato da Terra, sem nenhum tipo de equipamento para poder fazer isso por ele, equipamento eletrônico que eu falo, tá? Restava um problema a ser resolvido, medir a distância entre Alexandria e Siena. Para isso, ele contratou bematistas, pessoas que eram treinadas para medir distâncias com passos sempre iguais. Assim ficou conhecendo a distância correta entre essas duas cidades. Depois multiplicou esse valor por 50 e concluiu que a Terra tinha 252 mil estádios, antiga medida grega que corresponde a aproximadamente 39.681 quilômetros. Quando a circunferência da Terra foi medida no século XX, com a utilização de modernos equipamentos, descobriu-se que ela media cerca de 40 mil quilômetros. A diferença entre essa medida e a feita por Eratóstenes era aproximadamente 320 quilômetros, ou seja, menos de 1% de erro. Então, olha só, um cara na Grécia Antiga, ele conseguiu, através da observação e, claro, da ciência que ele já dispunha naquele momento, ele praticamente acertou o tamanho da Terra, tá? Isso aqui é impressionante, ok? Galera, a gente está terminando aqui o capítulo sobre a Grécia Antiga. Vocês vão ter que ler essa parte aqui chamada Explorando o Tema, onde aqui vai ser falado sobre o legado dos gregos antigos, o que eles deixaram de legado para a história da humanidade, tá? Lembrando, esse capítulo aqui a gente está vendo aqui nessas videoaulas como forma de revisão, ok? E aí vocês vão ter que ficar atentos para as atividades que a gente vai colocar lá no Google Class, tá? Vai ter as atividades, vão fazer a revisão e lembrem-se, esse conteúdo aqui ele vai cair na prova do segundo bimestre, então a gente vai ter que estudar muito bem esse conteúdo aqui de Grécia Antiga. Na próxima aula a gente já vai começar os conteúdos sobre Roma, que vão ser várias aulas, porque Roma é muito conteúdo sobre a história do Ocidente, do qual nós fazemos parte. Nós fazemos parte, ok? Então, galera, a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente se vê. Tchau, pessoal!